liga, bro. Feliz sábado. Seja muito bem-vindo a mais uma Escola Sabatina aqui na Igreja Central de Curitiba. E hoje não é qualquer dia. Hoje é o dia mundial, tá? Do jovem adventista. Então, cara, o mundo inteiro hoje está comemorando esse dia e nós queremos fazer um negócio muito especial aqui hoje. Então se prepara porque o negócio vai ser show de bola. E ó, já vou contar um segredo para vocês. Cada uma das pessoas que estão aqui hoje participando, desde lição, desde culto, desde equipe de staff, de transmissão, todo mundo é jovem. Então a gente está tentando mostrar para você que a gente é capaz. Então, cara, se você está curtindo, curte, compartilha, mostra seus amigos, fale sobre isso, porque se tudo der certo a gente volta, beleza? Então tamo junto. Gente, pra gente começar aqui a nossa lição hoje, eu vou fazer uma oração para a gente entrar no Espírito aqui e já vamos começar, beleza? Então oremos. Querido Deus, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos aqui agora de estar conversando um pouco mais sobre Ti e aprender sobre Ti, Senhor. E além disso, ainda mostrar para outras pessoas, para tantas pessoas que estão vendo essa transmissão. Que o Senhor venha estar no nosso coração neste momento, abre ele para que nós possamos entender a Sua mensagem. É isso que te peço e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então, sem mais delongas, vou apresentar para vocês aqui, acho que talvez vocês já até conhecem, né? As pessoas estão ficando famosas aqui na nossa transmissão. Então tem aqui do meu lado o Júnior, tudo bem, Júnior? Feliz sábado. Feliz sábado. Tem aqui também a Samantha, que foi totalmente ovacionada na última lição. Tudo bem, Samantha? Tudo, feliz sábado. Feliz sábado. E a Juliana Moroz, tudo bem, Juliana? Prazer. Feliz sábado. Que bom. Pessoal, estamos aqui então para mais uma lição da Escola Sabatina e hoje nós vamos falar sobre Isaías, como vocês já sabem, mas estamos na nossa penúltima lição de Isaías. Então, cara, estamos finalizando, certo, Júnior? Certo. Então, Isaías 59, 60 e 61 hoje. Perfeito. Beleza? E ó, galera, hoje a gente preparou 3 perguntas, como sempre, só que, cara, são 3 perguntas que estão assim, difíceis, sério. Não, tá difícil, né, Júnior? Tá de confundir. Se você não prestar atenção, se você não estudou, cara... Vocês vão ver, já vão entender o que eu estou falando. Júnior, e aí? Você quer dar uma introduzida ou já podemos soltar a pergunta para eles? O que você acha? Lança a pergunta. Então, vou lançar a pergunta para vocês, então. Pessoal, vocês vão ter aí uns 30 segundos para responder, tá? Então, se prepara para escanear aí na tela o QR Code que vai aparecer para você. E a gente vai fazer a pergunta aqui. Beleza? Então, a primeira pergunta é assim, ó. Olha lá, já apareceu o QR Code, já escaneia. O que o pecado nos causa? O que o pecado nos causa? É simples. Letra A, morte física. Letra B, maldição. Letra C, guerra. Ou letra D, separação entre nós e o Criador. Cara, tá confuso isso aí, cara. Eu achei meio confuso. Então vamos lá. 30 segundos na tela aí para vocês responderem. E a gente começar a nossa lição. Primeira pergunta vai para quem? Eu. Para o Júnior. Bom, nós vamos responder essa pergunta ao longo do 59. Então, abra com a gente aí 59, Isaías 59. E aí, Isaías 59, a gente dividiu aqui em 4 blocos. O primeiro bloco, eu quero ler com você, começa com o versículo 1 a 3. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pesadão, né? Aqui é um ponto interessante, porque no 58 as pessoas elas estão questionando, poxa, a gente jejua, poxa, a gente faz isso, faz aquilo, mas o Senhor não nos responde. E no 59 ele reforça o que faz ele não responder, e inclusive ele reforça que ele responde sim. Então a gente tem aqui, lá em Gênesis 3:8, que mostra o motivo na qual Deus não consegue nos ouvir, é por causa dos nossos pecados. E saiu a resposta, Léo. Saiu a resposta? Saiu a resposta. Perfeito. Então, o pecado faz separação entre nós e Deus. A partir do momento que entrou o pecado no mundo, lá em Gênesis 3:8, a gente lembra o que aconteceu. Não foi Deus que fugiu dos dois, foram os dois que fugiram de Deus. E aconteceu, e Deus foi lá e falou, onde vocês estão? Por que vocês estão fugindo de mim? Então a gente vê a característica real, o fato de que o pecado nos separa, nos envergonha. E aí a gente tem lá em Romanos 3:23, que diz, pois todos os pecados e estão destituídos da glória de Deus. Olha que interessante. O pecado nos separou. A partir do momento que entrou o pecado no mundo, a gente começou a morrer, não mais a viver. E a gente sabe que a gente está passando por esses momentos de morte.
E é isso que o pecado fez. E a partir do momento que Adão escolheu pecar, escolheu desobedecer a Deus, e o pecado é a desordem. O pecado é tudo aquilo que gera desordem. E Deus, então, o tempo todo tenta resgatar o povo, colocando ordem no meio do povo. E tentando trazer o povo para perto dele. E quando Adão escolheu e Eva escolheram pecar, eles escolheram um novo Deus, um novo Senhor. Esse novo Senhor, então, passou a ser o príncipe do universo, da terra, Satanás. E Deus, então, ali perdeu o bastão da terra. Perdeu ali a autoridade sobre a terra, passando para Lúcifer. E Lúcifer, ao longo dos anos, tentando sempre derrubar a humanidade, desconstruir a ordem de Deus. E Deus, então, tentando o tempo todo resgatar o povo, tentando trazer o povo, até que um dia ele falou: preciso desenhar. E em Gênesis, em Êxodo 20, ele mostra, escreveu com seu próprio dedo, e ele mostra o que é o reflexo do caráter dele, que é a lei. Júnior, deixa eu aproveitar aqui. Queria fazer um comentário que é o seguinte: das perguntas que foram lançadas, é interessante que todas elas, se a gente vê, é uma consequência do pecado. A gente não pode negar isso. É verdade, isso que eu ia A falar. morte, a guerra. Só que essa lição me fez refletir que a maior consequência do pecado é a separação de Perfeito. nós com Deus. E tanto que foi o primeiro ato de Adão e Eva, quando eles pecaram, foi fugir. Né? Entender que não foi Deus que se afastou, não é Deus que se afasta quando a gente peca. Ele veio procurar ainda depois. Exatamente. Então, a gente tem que entender que quando a gente peca, o pior é se separar de Deus. Isso é uma consequência do pecado, não é Deus que faz, não é uma ação de Deus. Né? Então, assim como o povo, em Isaías 58, estava reclamando: não estão me ouvindo, nada está funcionando, Deus não quer, não me atende. Às vezes a gente vê nessa situação também. Poxa, não aconteceu isso, eu peço sempre, enfim. E aí a gente tem que entender, cara, são os nossos pecados que fazem isso com a gente tem que refletir, pensar para afastar eles. E que daí, porque quando a gente está em pecado, a gente pede mal para Deus, querendo ou não, né? Como se fosse um filtro ali, a gente pede mal. E daí não é que Deus não está ouvindo, que Ele não quer atender. É porque não vai ser o melhor para a gente aquilo que a gente está pedindo, né? Perfeito, Ju. E inclusive no versículo ali seguinte, 3, fala que ele dá inclusive a característica dos pecados. Ele mostra que é todo tipo de pecado, desde a mentira ao homicídio. Né? Porque ele fala: suas mãos estão manchadas de sangue, homicídio, e os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentira. Então, ou seja, não existe o pecado que justifique. Eu vou mentir para fazer o bem. Então, aqui mostra já mais uma vez os tipos de pecados. Beleza, então a gente vai ali para os versos seguintes, né? A gente já viu que o povo reclamava, que achava que a mão de Deus estava encolhida, ou que os ouvidos estavam surdos, né? E a gente viu que na verdade não era isso, né? Era o pecado, a separação. E quando a gente vai para os versos seguintes, 7, 8, 9, 10, a gente vê qual que era a condição do povo, né? Eles queriam o cumprimento das promessas, mas eles não queriam fazer a parte deles, né, nessas promessas. Eles queriam as bênçãos, os privilégios, usufruir de tudo isso, mas sem arcar com as responsabilidades deles. Né? E aí a gente vê no verso 7 do capítulo 59 que os pés deles corriam para fazer o mal. Isso a gente pode imaginar que é o seguinte: a pessoa vai, peca, e ela já está ali ansiosa para o próximo passo errôneo dela, para o próximo ato de pecado. Né? Eles se apressavam para fazer o mal. E por que eles se apressavam para fazer o mal? Vem a continuação do verso. Os seus pensamentos são maus. Então a gente vê, como tu falaste, né, a questão do pecado é uma lista infindável, né, das coisas que a gente pode fazer. Não é só o pior, né, o homicídio. Então os pecados, a raiz dele começa com os nossos pensamentos. E aí tem um alerta, né? Cuidado com os teus pensamentos. Eu devo cuidar dos meus pensamentos, porque é lá que a gente vai começar a cultivar algo que, por fim, nossos pés vão correr para praticar, né? E aí o povo estava fazendo isso. A gente vê no verso 10
que eles andavam como cegos, né? Apalpando paredes, enfim, andavam na escuridão. E isso, gente, é muito interessante, porque quando a gente volta lá para Moisés, Deuteronômio 28, verso 29, Moisés predisse isso. Moisés falou que ia acontecer exatamente isso, lá está escrito, Deuteronômio 28, 29. E apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridão. Exatamente o que nós estamos vendo no verso 10. Não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido, roubado todos os dias e não haverá quem te salve. Então a gente vê realmente que desde o início, né, o povo de Israel vinha sendo alertado, assim como nós somos alertados diariamente, e a gente vê que realmente esse pecado, o pecado que a gente comete todos os dias, os pecados realmente nos afastam de Deus. Mas tem uma solução, né? A gente vê que o primeiro passo é reconhecer esses pecados. Então, o que eu estou fazendo na minha vida todos os dias que está me afastando de Deus? O que eu faço que me afasta do meu Deus? E aí a gente pode seguir os passos, né? Numa parte prática, depois que eu reconheço, o que eu faço? Volta para a lição da semana passada, vai no capítulo 58 de Isaías, do 5 ao 14, e vê o que Deus pede, né? Que na verdade é o verdadeiro jejum, que é quebrar as correntes do mal, fazer o bem. Então, a gente, além de trazer a nossa realidade à tona, que é o que a lei faz, a lei mostra o nosso pecado, também dá a solução, né? Que é o verdadeiro jejum, que é fazer o que Deus nos pede, cumprir a missão, né? Em resumo, seria isso. Exatamente. Olha só que interessante. Se a gente for para o versículo 20, aí tem uma pergunta, Samanta, Juliana e André. O que é pecado? O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que gera desordem. Pecado é tudo aquilo que é oponente à ordem. A ordem é a característica do caráter de Deus. E então Deus desenhou isso e colocou nos seus mandamentos justamente o caráter dele escrito, para que o povo entendesse o que ele pensa, como ele pensa e como nós devemos agir. Então o pecado é a transgressão da lei. João fala, inclusive 3:4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Mas então tem uma outra pergunta. Nós somos salvos pela lei? Não somos salvos pela lei, porque aqui em Isaías, inclusive, está dizendo que nós somos salvos pela justiça de Deus, pela graça. E em Romanos também fala isso, se a gente for lá em Romanos 3:21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, justiça que provém de Deus, independente da lei, porque se nós fôssemos salvos pela lei, ninguém conseguiria, mas somos salvos pela justiça de Deus. Mas a lei tem um papel fundamental. A lei tem o papel de testemunhar o caráter de Deus. É como se eu virasse para você e falasse assim: eu tenho fé de que exercício físico é importante para eu ficar forte e saudável, mas não pratico. Conheço muita gente assim. Você acha que vai dar certo? A gente acredita que aquilo é bom, mas a gente não pratica? É a mesma coisa. Então nós seremos julgados pelas obras, salvos pela justiça e julgados pelas obras. É como se Deus no final chegasse e falasse: André, eu não lembro de você. Mas Deus, eu acredito no Senhor, mas eu não lembro, porque você em nenhum momento exercitou aquilo que você acredita. E isso se chama hipocrisia. Tito, inclusive, deixa claro isso lá em Tito 3:7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Salvação, justiça, justificado pela graça. Então, salvação pela misericórdia. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus e se empenham na prática de boas obras, tais coisas que são excelentes e úteis. Ou seja, a obra, ele pede para que você acredite que você vai ser justificado pela graça, mas que você acredite naquilo que você... na lei, você acredite em Deus, mas que você pratique as boas obras. E, Júnior, até porque, se a gente acredita, mas a gente não pratica, a gente não quer fazer parte, né? Porque pensa em quantas coisas você acredita hoje que existe, mas você não quer fazer parte, então você não pratica. Então, se você não desenvolve isso, né, por que você vai querer estar no céu? Por que você vai querer viver a eternidade com Deus se você não quer, né? Acho que isso é um ponto delicado. Eu também queria fazer um comentário que, assim, a Isaías 59, ele fala que existe um problema que a gente estava comentando, que era o pecado. A gente explicou o que poderia ser pecado, tudo que está envolvendo o pecado, mas ainda bem que ele traz
assim, ó, não estamos perdidos, tem o perdão. Né? E uma pergunta da lição que ficou muito na minha cabeça foi assim, você não vai deixar de ir para o céu porque você pecou. Porque todo mundo pecou. A gente não tem o que fazer, é um problema da humanidade. Tá, então, o que vai fazer com que eu não vá para o céu, se não é o pecado? É eu rejeitar o perdão, que é a solução dos pecados. É interessante que a lição, acho que trouxe justamente nessa parte a reflexão, que a pergunta, quando a gente fala de juízo, não é quem pecou, porque como tu falaste, todos pecaram, né? E está lá na Bíblia, todos carecem da glória de Deus. A pergunta é, quem foi perdoado? Ou seja, quem aceitou a graça, né? Então, a gente não tem que ficar julgando em nosso irmão, apontando os erros, porque a pergunta já foi respondida, todos nós pecamos, e a pergunta correta é, quem aceitou o perdão? É essa pergunta que vai ser feita no juízo, né? Beleza, gente, o pessoal acertou, tá? Eu vi bastante aqui no chat, o pessoal colocou letra D bastante, acho que a gente não discutiu o negócio. Então vamos para a próxima pergunta já, então. O pessoal está fazendo bastante comentário aqui, estão falando até que o Júnior não é jovem. Júnior, quantos anos você tem? Não, para, sacanagem. Sério? Júnior, quantos anos você tem? Tenho 22. 37 anos, cara. Não, senhor. Então, é bom, né? Porque 37 é um carinha de 22. Cara, todo mundo aqui é jovem. Até os 49 é jovem, depois é jovem pleno, jovem sênior, daí idoso, entendeu? Vocês têm que entender essa parte. Pessoal, para quem está fazendo pedido de oração no chat, a gente tem um ministério que tem um link só para você escrever esse pedido. Por quê? Porque se você escreve o seu pedido de oração no chat, a chance da gente não ver e acabar não orando por ele é muito grande. Então a gente tem um link ali para você escrever seu pedido de oração, para que a gente possa ler cada um deles depois de orar, beleza? Então se você tem um pedido de oração, entra no link e escreva ele. Vamos para a pergunta 2. Pergunta 2 então, que nós estamos com o tempo apertado já, a gente gosta de falar. Pergunta é, qual é o convite de Deus então? Letra A, ser uma pessoa de sucesso. B, buscar os próprios interesses. C, ser feliz o tempo todo. Letra D, ser luz, anunciar a paz. Mais uma vez aí trazemos muitas respostas corretas. Estilo Enem, essa Estilo Enem, Tem que refletir bastante. Mas para a gente ir adiantando, eu acho que essa questão tem tudo a ver com o capítulo 60. E a gente inicia o capítulo 60 vendo ali uma profecia, né? A gente, em algumas versões, fala dispõe-te e resplandece. Na outra é levante-se e refugia, né, nos primeiros versos do capítulo 60. E a gente vê ali, por que é uma profecia? Né? Porque a gente vê que o povo de Israel, o capítulo 60, ele descreve a glória futura que Israel teria se eles tivessem feito uma reforma espiritual como nação. E a glória é imensa, né? É lindo o que Isaías vai retratando ali. E a gente vê que era o plano de Deus, que a nação realmente trouxesse outras nações, que eles fossem literalmente a luz do mundo, né? Como foi prometido a Abraão, de ti serão abençoadas todas as nações da terra. E só que a gente vê que o povo de Israel falhou, né? O Israel literal, o Israel histórico, eles falharam em cumprir e, portanto, essa profecia não se cumpriu para eles, né? Deus, então não era Deus que estava surdo, não era a mão de Deus que estava encolhida, era o convite que não havia sido feito pela boca do povo. Então, Deus não podia libertá-los dos inimigos, Deus não podia usá-los como instrumentos, como agentes de salvação para as outras nações, porque eles não aceitaram esse papel. A gente pode responder já a questão? Pode, saiu a resposta. Então, a resposta é a letra D, né? Ser luz, anunciar a paz, você que marcou isso, acertou. Esse é o convite que Deus faz. Deus fez primeiro para o povo de Israel, e infelizmente o povo de Israel não cumpriu. A gente vê que até a primeira vinda de Jesus, os judeus literalmente rejeitaram a Cristo, né? Então eles não cumpriram o papel de levar a luz, levar o evangelho. Mas aí que tem a questão que vem para a gente hoje. Essa profecia, então, ela não está mais com o povo de Israel literal, e ela vem para o Israel espiritual, que somos nós. Então, as bênçãos e, consequentemente, as responsabilidades que estão sendo retratadas ali no capítulo 60, 61, elas vêm para nós. É para mim e para ti.
tá? E tem uma questão, a gente pode trazer Oséias capítulo 2, 23, que é Deus dizendo que chamarei meu povo quem não é meu povo, ou quem não era meu povo. Ou seja, quando os judeus rejeitam a Jesus, eles rejeitam o cumprimento da promessa através deles, como coletivo, certo? Como nação. Então, os gentios são chamados também para participar dessa obra, para levar Jesus. E isso é estendido para nós até hoje. Então, esse é o convite, esse é o chamado, esse convite vem com bênçãos, mas esse convite também vem com responsabilidades. E essas responsabilidades são nossas também, então é bom a gente estar bem ciente aí do nosso papel e fazer a nossa parte. Se a responsabilidade está com a gente, tá? Vamos entender um pouco o que é brilhar, então, o que é ser luz. Né? Fiquei me perguntando isso também. Eu acho que a gente pode dividir em 2 planos aqui, para a gente entender um pouco melhor. A gente tem trevas morais e trevas espirituais. Escuridão. Escuridão moral e escuridão espiritual. Na escuridão moral, onde há inverdade, eu vou brilhar sendo verdade. Onde há morte, eu vou brilhar sendo vida. E assim por diante. E na treva espiritual, a gente vive num cenário em que as pessoas têm a verdade, têm a luz, que é a palavra de Deus, mas ainda assim elas vivem cegas, elas vivem na escuridão. Então, cabe a nós trazer essa luz, trazer esse entendimento para as pessoas. E entender que essa luz não é nossa, né? A gente viu durante todos os capítulos aí de Isaías que essa luz, na verdade, não é nossa. A gente somente reflete essa luz, né? Então, a gente tem que ter um cuidado aí de, quando a gente busca a glória pessoal, a gente está afastando a luz de Deus da nossa vida, que é quem realmente merece toda a glória, né? Então, você precisa estar na presença de Deus para receber essa luz e poder transmitir essa luz para os outros. Uma música de um amigo nosso que descansou essa semana, que responde isso, Ju, que você falou, o que é ser luz? Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz, que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz a minha vida a algo que valeu a pena ser. Eu quero ir para a guerra com preparo, estar pronto para lutar. Eu quero a força que só vem ao perceber que sou refém. E decidir buscar a luz e espalhar para quem não tem. E quando o fim se aproximar, tudo que eu quero a ti, abraçar. Não quero ser alguém que cai e se acomoda pelo chão. Não quero ser quem atrapalha a caminhada de alguém. Eu quero me oferecer pra ir buscar o meu irmão. Lá no deserto, pelo mar ou pelas terras de ninguém. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Amém. Amém. Esse convite é para que a gente seja luz enquanto existem trevas. E existem muitas pessoas que estão precisando dessa luz. E a Bíblia é clara, Isaías é clara, a lição dessa semana é clara, convidando você para ser essa luz enquanto existem trevas. Porque, glória a Deus, existirá um momento que não vai mais existir trevas. E não vai existir a necessidade de você refletir, porque não haverá trevas. Inclusive, lá em Apocalipse fala que essas trevas um dia vão acabar, não haverá mais noite, e eles não precisarão de luz de candeia, ou seja, não vai precisar mais ser luz, porque a luz vai brilhar eternamente. Pois o Senhor Deus o iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Amém. Bom, para a gente finalizar, então, vamos para a nossa última pergunta. Então, vamos interagir ao máximo aí, pessoal. Já escaneei o código na tela, e a pergunta é: de tudo que a gente falou aqui, a gente tem um ponto que é sobre o ano da bondade, né? E o que significa, né? O ano da bondade e o dia da vingança. O que eles significam? Letra A, nascimento de Jesus e a sua ira no templo. Letra B, sacrifício do cordeiro e o dia da expiação. Letra C, a primeira vinda de Jesus e o juízo final.
E letra D, nenhuma das alternativas. Essa também tá difícil. Essa também tá difícil. Eu acho que essa é a mais difícil. Bom, vamos ler aqui rápido. Isaías 61:1, o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade de cativos e a libertação dos trevas aos prisioneiros. Então, se a gente for seguir a linha de raciocínio, a gente tem aqui dois momentos importantes. E o momento mais emblemático, talvez, das profecias, que é o cumprimento do próprio Jesus cumprindo a profecia. Ele se levantou lá em Lucas 4,16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era de costume, levantou-se para ler. Então ele leu a Isaías 61, ele leu e inclusive ele disse: hoje se cumpre essa profecia. Então o dia da bondade foi o ministério de Jesus, e a vingança é o juízo de Deus. Se você for ver lá no versículo 2, para proclamar o ano da bondade, tem aquela relação inclusive do ano do jubileu, que acontecia de 50 em 50 anos. E é aqui o ano da bondade, o ano da justiça, inclusive da vingança, é a vingança de Deus se vingando contra os pecados. É Deus se vingando contra os pecados e não contra os pecadores. Júnior, deixa eu fazer uma pausa para uma cena de filme aqui. Tá? Você comentou do ano do jubileu. O ano do jubileu era aquele ano que zerava para o povo. Era uma forma assim, econômica de ele administrar para que não tivesse gente mais rica, gente mais pobre, não tivesse tanta diferença. Então era o ano que tudo zerava, né? Voltava do começo. Então, quando você diz que quando Jesus entra no templo e fala que está cumprindo a profecia, que era o ano aceitável de Deus, ele está falando assim: eu vim aqui para zerar também, para zerar a nossa vida. Só que ele não termina o verso de Isaías. Ele não fala aquela parte, o trecho final da vingança. E aí o pessoal que estava assistindo, além de ficar, o que esse cara está falando, né? O que ele está falando que ele está cumprindo? 2, cadê a parte da vingança? Que era o que estava todo mundo esperando, né? Porque o pessoal acreditava que o Messias ia vir para tirar eles da opressão política, daquela coisa do tempo, né? Não estava esperando alguém que viesse só pregar e ó, tchau, embora. Não era isso que eles queriam, né? Então o pessoal ficou louco, inclusive tirou ele ali do templo, né? Então acho que essa é uma cena chocante. Emblemática. Exato, porque ao longo de Isaías vem anunciando a vinda de Jesus, do Messias, do ungido, Hamashia, Yeshua Hamashia, o libertador. E aí vem o libertador e ele fala que se cumpriu, e eles falam: ok, e agora? A vingança? Não aconteceu. E essa parte dele não falar, é legal que a gente pode pensar assim, que isso só mostra que a promessa da segunda vinda, que é quando vai ser a vingança, vai se cumprir. Então se ele não falou lá, porque vai ainda acontecer, é uma promessa, mais uma de que ele vai voltar, um indício de que ele vai voltar. Gente, pra gente ir encerrando, mas só para avisar aqui, tranquilizar, perguntei pro pastor se a gente pode passar uns minutinhos, ele falou que pode 20 minutinhos. tranquilamente. 20 minutinhos. Não foi tanto, mas ele deu uma tolerância aqui pra gente. Nesse clima de esperança, né, a gente vai para os versos ali 6, 7, 10 do capítulo 61 de Isaías. E a gente vê no verso 6 que Deus faz um chamado, né? Um ministério que é para todos. Todos seremos sacerdotes, né? A gente vê na Bíblia, né, uma descendência específica sendo escolhida para oficiar no templo, mas a gente é chamado, né, no verso 6, para ser um ministério de todo o povo, como um reino de sacerdotes com a tarefa de levar o evangelho. Todos nós recebemos esse chamado. No verso 7, a gente vê que a porção da bênção vai ser dupla. Assim como Jó, né, que perdeu tudo, recebeu em porção dupla o que perdeu, nós também receberemos em porção dupla quando nós cumprirmos a missão. No verso 10, eu achei muito interessante porque, ainda nessa questão do juízo, a gente vê que há misericórdia no juízo, né? Não teria como ser diferente. E Deus, Ele não vai levar para o céu quem não
quer estar no céu. E o verso 10 a gente vê quem vai estar no céu, né? É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus. Então vai estar no céu quem tem prazer em estar com Deus. E a gente precisa exercitar esse relacionamento aqui para a gente poder subir com Ele, né? Então Deus tem prazer. O juízo não é para ser uma coisa negativa. A gente vai lá para Ezequiel, capítulo 33, 11, rapidinho, onde ele fala o que ele quer fazer. E ele fala assim, 33, 11, com relação ao juízo, né? Eu juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes eu tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Eu quero salvar vocês. Voltem. É isso que Deus está falando. Então, a gente vê que a vingança, né, que é na segunda volta de Deus, também não vai ser como o povo lá estava esperando, né? Vai ser simplesmente uma consequência daqueles que escolheram não estar no reino, né? Exatamente. Aí vem Ezequiel 33, 20. No entanto, ó nação de Israel, você diz: o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de acordo com seus próprios caminhos. É exatamente isso. Você vai para o céu se você aqui cultivou um caminho ao lado de Deus. E aí você vai poder dizer que se alegra nele, certo? É isso que Deus quer. E aí Ezequiel ainda, só que voltando, 18:32, pois não me agrada a morte de ninguém, palavra do soberano Senhor, arrependam-se e vivam. É isso que Deus está falando, certo? A gente estou quase terminando. A gente vê ali no capítulo 61 ainda que é grande alegria e prazer no Senhor porque Jesus nos cobre com as suas vestes. O que é ser coberto pelas vestes de Jesus? É receber o caráter dele. É ser transformado pelo caráter de Cristo. E a gente aprende do caráter de Cristo olhando para a nossa Bíblia, estudando a nossa Bíblia e aprendendo sobre ele. E indo bem para o final agora, olha o que ele diz, o que ele quer fazer, né? Capítulo 62 de Isaías, verso 11. Veja, o seu Salvador vem. Veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão acompanha. 63, 9. Em seu amor e em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. É isso que Jesus está fazendo. É isso que ele quer fazer. E agora a gente não tem como terminar uma escola sabatina, né, que também é um culto de adoração a Deus, de estudo da palavra, sem uma reflexão prática para a nossa vida, né? Então, no bom português, né, e na linguagem do jovem, eu diria: acorda, galera. Acorda, Samanta. Acorda, tu que está aí em casa. É isso que a gente precisa fazer. O dia do Senhor, o dia do juízo, o dia da vingança, né, da justiça e da misericórdia, ele está se aproximando. A gente não sabe se esse dia, no contexto que a gente está vivendo hoje, a gente tem perdido muitos irmãos, membros da nossa família. E a gente não sabe se esse dia do juízo vai chegar para a gente hoje, amanhã. Essa é a questão. A gente não sabe, e mais do que nunca a nossa geração tem vivido isso, né? A gente nunca passou por algo semelhante, né? E a gente não tem mais certeza de quando esse dia vai chegar para a gente. Então, como você tem gastado o seu tempo? Como você tem andado o seu caminho aqui? Como você se porta, como você reflete a luz de Cristo dentro da sua casa, no seu trabalho, nas suas redes sociais, enfim, no que você fala, nos seus pensamentos. A gente viu isso, né? O pecado sendo cultivado nos pensamentos do povo de Israel. E eu vou resumir a nossa lição em 4 conselhos práticos para mim e para ti, tá bom? De acordo com tudo que a gente estudou. Quando tudo parecer sem sentido, promova uma remoção de tudo aquilo que te afasta do Senhor, ou seja, os teus pecados. Eu peco, tu pecas, a gente já viu isso. A pergunta não é quem não pecou, e sim quem recebeu o perdão. Afasta tudo aquilo que está interrompendo a tua ligação com Deus, certo? Essa é a primeira coisa, o primeiro resumo, a nossa primeira lição prática. Não é Deus que está surdo, não é a mão dele que está encolhida, é o meu pecado que está me afastando dele. Conselho 2. Coisas, realizações pessoais, líderes políticos, justiça terrena, não é aí que deve estar a nossa esperança. Lá no 59, verso 15, 16 e 17, a gente vê que Jesus é a nossa esperança. É Ele que vem na figura de um guerreiro, com couraça, com uma capa. Ele que deve ser o representante da nossa esperança, tá bom? Mas não espere justiça plena nesse mundo, certo? Foque na segunda vinda. É lá que a gente vai encontrar justiça plena. Terceiro e penúltimo, participe da profecia do capítulo 60 de Isaías, aquela que Israel não cumpriu.
aquela de receber uma glória, de que as outras nações viriam, se inclinariam e reconheceriam que o Deus vivo era digno de adoração. Israel não cumpriu isso, e essa responsabilidade está hoje conosco. É com a gente, nós que iremos cumprir essa profecia, então participe dessa profecia. E por último, em que lado você quer estar no dia da vingança, no dia do juízo? É a mesma questão que Moisés apresentou para o povo. Hoje eu te apresento, bênção ou maldição, qual tu vais escolher? Em que lado você vai estar, certo? A gente precisa pensar nisso. A gente corre o risco de, como o povo de Israel literal, histórico, não cumprir essa profecia. A única diferença entre o povo de Israel em relação a essa profecia e o nosso caso é que a profecia vai se cumprir, contigo ou sem você, certo? Ela vai se cumprir. Jesus vai voltar, a justiça vai ser feita, o juízo vai acontecer, você estando cumprindo a sua missão ou não. Então é esse o nosso apelo final, né? Você precisa se posicionar do lado certo para que quando Jesus voltar, você esteja cumprindo o seu papel e assim a gente possa viver eternamente com Ele, porque é isso que Ele quer, nos salvar. Se arrependa e viva. Amém? Mas sem intimidade, perdido eu vivi. Pra que sabedoria se eu não tiver amor? Se eu não tiver amor, e pra que o dom de profecia se eu não tiver amor? Se eu não tiver amor, Senhor,
Querido Deus, eu quero te agradecer imensamente porque o Senhor nos deu a oportunidade da salvação e do perdão. Eu quero te convidar para participar da minha vida e da vida daqueles que estão aqui nesse momento. Estamos passando por momentos difíceis, de tristeza e dor, mas o Senhor prometeu nos trazer a paz. Por isso eu te peço e te clamo, abra os céus e nos traga a paz. Derrame sobre essa igreja e sobre a casa de cada um que está nos assistindo agora a bênção da paz. Por mais que exista aflição, por mais que exista dor, mas que exista felicidade e alegria, porque a gente tem a esperança da sua vinda um dia. Que seja feita a sua vontade nessa igreja e nessas pessoas que estão nos assistindo agora. Amém.